Olá, pessoal, bem-vindos à lição 6. Nossa, o curso está passando voando. Mas olha só, esta aula vai realmente impactar o seu coração. Falaremos sobre motivações, falaremos sobre intenções. Agora, só para revisar, lembre-se que cada um de nós recebeu um dom de Deus. Esse dom pode ser usado conforme decidirmos, porque somos os mordomos e o mordomo tem autoridade para usar o dom conforme desejar. Então, podemos usar os dons para construir o reino de Deus, que é edificar as pessoas, que é o que Deus nos chamou para fazer, ou podemos usar os dons para benefício próprio, ou negligenciá-lo completamente. Essa é apenas uma das 3 opções que podemos escolher a qualquer momento durante a nossa vida. Eu mencionei Whitney Houston na última lição e agora quero falar sobre Adolf Hitler. Creio que ele tinha um tremendo dom de liderança, quase que sobrenatural. Era um dom de liderança realmente sobrenatural sobre sua vida. Esse dom de liderança poderia ter sido usado para grande benefício dos alemães, dos judeus, dos poloneses, dos franceses, mas ao contrário, ele usou o dom de forma que trouxe grande malefício aos judeus, aos poloneses, aos franceses, aos ingleses. Eu poderia continuar falando e falando e falando. Se considerarmos Freddie Mercury, ele era o vocalista do Queen. Aquele homem tinha um dom sobrenatural. Ele conseguia colocar estádios inteiros de pé e dançando ao som do rock dentro de instantes. Mesma coisa com Whitney Houston. Como a eternidade julgará isto? Sabe, Jesus falou uma coisa que não podemos ignorar. Ele diz em Mateus 11:19, a sabedoria que as pessoas operam se mostra correta pelos seus resultados. E depois em Lucas 7:35 ele diz: a sabedoria se mostra correta na vida daqueles que seguem aquela sabedoria. Como a sabedoria dessas pessoas, Adolf Hitler, Whitney Houston, Fred Mercury e outros, como será vista não só agora, mas à luz da eternidade? Será revelada no trono do julgamento. Eu não estou julgando, apesar de Jesus dizer que você deve avaliar o fruto da sabedoria. Então devemos fazer isso. Qual você quer que seja o seu legado? O que você quer que as pessoas digam a seu respeito? Sabe, o mais importante não é o que as pessoas vão dizer sobre você no seu funeral. É o que as pessoas dirão sobre você no trono de julgamento de Cristo. Porque Paulo, ao falar de seus dons, tudo bem? Declara em 1 Coríntios capítulo 4, versos de 1 a 5. Paulo fala especificamente sobre o seu dom. Lembra do verso 1? Ele disse: que todos nos considerem servos de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Então, o tema dos primeiros 5 versos de 1 Coríntios 4 é a mordomia do seu dom. Nele estava a revelação da graça de Deus. Em nós há diferentes dons, mas veja o que ele diz no verso 5. É impressionante. Ele diz: portanto, não julguem nada antes do tempo devido, que seria o trono de julgamento de Cristo. Mas esperem até que o Senhor venha, pois ele trará à luz. Agora ouça isso: as coisas secretas que estão ocultas nas trevas, e revelará as motivações dos corações. Então, os elogios de cada um virão de Deus. Deixe-me esclarecer, haverá 2 tronos de julgamento. Há o grande julgamento do trono branco, onde pessoas que nunca receberam Jesus Cristo como Senhor serão julgadas por seus pecados. E o outro trono do julgamento é o trono do julgamento de Cristo, onde nós, como crentes, prestaremos contas de como vivemos nossa vida cristã, como lidamos com o investimento dos dons que Deus nos deu. No grande julgamento do trono branco, ninguém recebe elogio de Deus. No trono do julgamento, as pessoas recebem elogio de Deus. E isso significa que Paulo está falando sobre o julgamento dos crentes aqui. E então, agora você sabe por que eu quero ler a última parte deste verso de novo. Pois trará à luz as coisas secretas que estão ocultas nas trevas e revelará as motivações dos corações. Então, os elogios de cada um virão de Deus. Em outras palavras, não só nossas ações serão examinadas no trono do julgamento, mas também as motivações e intenções por trás de como usamos os dons confiados a nós. Minha nossa, eu acho que eu estou complicando as coisas aqui. Então, podemos fazer mau uso do dom de Deus em nossa vida no que diz respeito às nossas motivações? Deixe-me dizer em outras palavras. Está parecendo aos outros que o nosso dom está sendo usado para construir o reino, mas na realidade está sendo usado para autopromoção.
Nossa, isso vai ficar profundo. Muito bem, não profundo de modo estranho. Ficará profundo no que diz respeito ao nosso coração, tá bom? Deixa-me dar um exemplo pessoal. Quando comecei a trabalhar naquela igreja que comentei numa aula anterior, em que tínhamos 400 funcionários e era uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, e eu tinha um alto cargo com visibilidade, as pessoas me viam porque eu servia meus pastores diretamente, eu servia todos os convidados diretamente. Bom, eu odiava confrontos naquela época. Eu odiava como se fosse uma doença fatal e evitava como se fosse uma doença fatal. E as pessoas costumavam dizer constantemente: John Bevere, você é tão amável e gentil, porque eu costumava dizer coisas legais a elas, mesmo que não fosse verdade. Eu de fato mentia. Eu dizia coisas do tipo: Ah, você é uma pessoa tão gentil, quando na realidade não era verdade, entendeu? Eu sempre dizia às pessoas somente as coisas positivas, tá bom? Então, um dia eu estava em oração e o Espírito Santo disse: As pessoas dizem que você é amável. E eu disse: Sim, mas normalmente, se Deus diz isso, você pensa que é uma afirmação, mas a forma como ele me disse não foi uma afirmação. Eu sabia que algo estava por vir. Ele disse: Filho, sabe por que você só diz coisas legais para as pessoas? Eu perguntei por quê. Ele disse: Porque você teme ser rejeitado. Então ele disse: Quem é o foco do seu amor, você ou elas? Eu disse: Eu acho que eu. Ele disse: Filho, se você realmente ama as pessoas, diga a verdade. Faça isso com compaixão, com amor, mas diga-lhes a verdade. E lembro que isso mudou a minha vida drasticamente. Percebi que, para todos, parecia que eu era uma pessoa amável, quando na verdade eu era uma pessoa egoísta. Eu não queria ser rejeitado, eu não queria perder uma amizade, um relacionamento, por dizer a verdade a alguém. Bom, será que o mesmo pode acontecer com nossos dons? A resposta é com certeza. Quero compartilhar uma história que realmente moldou a minha vida no início, quando eu viajava em meados dos anos 90, talvez mais para o final dos anos 90. Na verdade, era final dos anos 90. Eu fui convidado para uma conferência no centro-oeste dos Estados Unidos e havia outros ministros convidados e era minha noite de ministrar. E geralmente, quando eu ministro, Deus não me dá uma palavra direta, eu apenas sinto no meu coração. Mas naquela manhã, quando acordei no hotel, ouvi o Espírito Santo dizer, quase que em voz audível: Filho, quero que você fale sobre a isca de Satanás na conferência de hoje à noite. Agora, você tem que entender, a isca de Satanás havia sido lançado há uns 4 ou 5 anos antes. Eu havia pregado a mensagem por todo o país. O livro já era um sucesso e tinha se tornado um best-seller. E eu, na verdade, já havia escrito outros 2 livros. Eu estava escrevendo um novo livro e já era o terceiro ou quarto livro. E eu estava no meio da escrita desse livro e a mensagem estava queimando no meu coração e eu pensei: tudo bem, isca de Satanás hoje à noite. Então eu me lembro de ir à conferência e o pastor me dizer: as pessoas vieram de todo o país para ouvir você hoje à noite. E eu podia sentir a animação do pastor na sala VIP. Depois eu me dirigi ao culto e, nossa, havia muita animação bem ali. Havia muita energia ali. E eu sentia aquela pressão, sabe? John, há pessoas que viajaram longas distâncias. Elas provavelmente leram a isca de Satanás, elas conhecem a mensagem. Eu não quero pregar a isca de Satanás, eu quero pregar essa mensagem que eu estou escrevendo. E eu fiquei pensando e sentia que, minha nossa, eu sabia que eu tinha ouvido naquela manhã. Lembro que quando o pastor me apresentou, a energia da multidão tomou conta de mim e me levou a não pregar sobre a isca de Satanás, me levou a pregar sobre a nova mensagem que eu estava escrevendo. Lembro que foi tão emocionante, havia tanta energia. As pessoas ficavam de pé, eu fazia comentários, e as pessoas se colocavam de pé fazendo assim, e faziam assim. E o culto acabou e a energia estava ótima. Voltamos para a sala VIP, todos estavam felizes, o mais que podiam estar. Pastores felizes, líderes felizes. Ah, que mensagem ótima você pregou hoje. Eu voltei para o hotel. E na manhã seguinte acordei na cama do hotel. Na mesma cama onde eu estava de manhã, quando Deus me disse para pregar sobre a isca de Satanás, eu me sentia como se tivesse um saco de areia em cima de mim. Eu me sentia muito pesado. E eu soube imediatamente. Eu desobedeci a Deus na noite anterior.
Lembro que naquela manhã eu literalmente rolei da cama direto para o chão de joelhos e disse: Deus, eu não preguei sobre a isca de Satanás, eu o desobedeci ontem à noite. E lembro de dizer: Senhor, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Mas o peso não foi embora, a tristeza não foi embora. Eu me lembro que fiz as malas e fui para o aeroporto porque iria pegar o voo para a costa oeste para pregar em San Diego. Nunca vou me esquecer. Eu estava me sentindo tão pesado, parecia que estava morrendo por dentro. Lembro que o meu avião estava 2 horas atrasado e fiquei andando pelo aeroporto tão triste, estava tão pesado. Entrei no avião, num voo de 3, 4 horas até San Diego. Lembro que o avião ficou rodeando San Diego e toda a tristeza e todo o peso, de repente, desapareceram de dentro de mim. E eu pensei, Senhor, eu pedi perdão essa manhã quando estava ajoelhado ao lado da minha cama no quarto do hotel. Por que o Senhor me deixou carregar esse peso, essa tristeza, o dia inteiro? E o Espírito Santo falou muito claro comigo. Ele disse: Filho, porque eu queria que você sentisse o peso da sua desobediência. Ele disse: havia um pastor na conferência ontem à noite que precisava ouvir o que eu lhe confiei com a mensagem isca de Satanás. E ele ficou sem ouvir. É. E eu pensei, nossa. E lembro que ele me disse: agora, filho, essa é uma nova cidade. Obedeça-me. Sabe, não foi uma condenação, mas me levou ao arrependimento profundo. E posso dizer que essa experiência, essa única experiência, me fez nunca mais cometer esse mesmo erro. Nunca mais tive aquela tristeza após pregar uma mensagem. E percebi que, quando ele disse que havia um pastor que precisava do que ele me deu, eu percebi que nós realmente carregamos uma coisa muito valiosa, todos nós. Quando Deus nos confia um dom e podemos usar esse dom de forma aparente a outros, quero dizer, você pode estar na equipe de louvor da igreja e pode ir a todos os ensaios que houver, pode estar lá todo domingo, em todos os cultos que a sua igreja fizer, sei lá. E você está fazendo tudo isso porque quer que as pessoas o vejam lá, está à procura de um marido ou de uma esposa e quer ser reconhecido. Você irá perder crédito por esse dom e tudo o que fez, todos os ensaios, porque o fez com a motivação errada. É isso que Paulo quer dizer quando diz que Deus revelará as motivações do coração. Por que usamos esse dom? Sabe, às vezes eu fico constrangido quando ouço pessoas dizerem: sabe como é que é, né? Nós precisávamos de dinheiro extra em casa, então eu decidi ir pregar em alguns cultos. Aí eu penso: você realmente disse isso? Você foi pregar nos cultos para receber ofertas porque precisava de dinheiro? Olha, eu estou sendo bastante direto aqui. Eu tenho 60 anos de idade, sou tipo um pai na igreja, não quero ver você cair nessa armadilha. Nós não fazemos o que fazemos, não liberamos o dom a fim de ganhar uma bênção, liberamos o dom porque Deus tem algo para dar às pessoas através de nós. E é por isso que fazemos o que fazemos. Então Deus diz: o trabalhador é digno do seu trabalho. Então eu vou falar com você sobre isso agora. Eu vou mostrar a você biblicamente como isso pode acontecer. Vejamos Balaão. Balaão profetizou e suas profecias ainda estão na Bíblia. Elas são verdadeiras, ainda estão lá, sendo lidas milhares de anos depois. Mas Balaão foi julgado, pois suas motivações eram erradas. Ele estava profetizando porque queria uma oferta. Vejamos Moisés. Deus disse a Moisés: fale à rocha e eu darei água o bastante para Israel beber. Moisés estava com raiva, ele bateu na rocha. Ele não falou à rocha, ele bateu. E sabe o que aconteceu? Saiu água. E 3 milhões de pessoas e animais beberam da água. Da água que saía da rocha. Imagina o que as pessoas estavam dizendo dele. Ah, Moisés, por que duvidamos dele? Vez após vez, Deus mostra sua mão sobre Moisés. Estamos no meio do deserto. Simplesmente bebemos água. O suficiente para 3 milhões de pessoas. Que líder de Deus nós temos. E Moisés, depois que tudo terminou, Deus diz: vem aqui, eu quero falar com você. Você não entrará na terra prometida, porque a sua motivação foi errada. Sim, o milagre funcionou, o dom funcionou, mas você não entrará na terra prometida porque me desobedeceu. Deixa eu te falar uma coisa. Motivações são importantes para Deus. Vamos voltar para as palavras de Paulo que discutimos na última sessão. 1 Coríntios 9, 16 a 17. A necessidade de pregar está sobre mim. Sim, ai de mim, se não pregar o evangelho. Pois se prego voluntariamente,
tenho uma recompensa. Então, deixe-me dizer uma coisa: não use o seu dom para ganho pessoal. Use o seu dom sabendo que Deus irá cuidar de você. Sabe, Deus ordenou que aqueles que pregam o evangelho vivam do evangelho. Então, deixe que sua motivação seja servir as pessoas. Ei, você pode ter uma dessas duas motivações, motivação egoísta ou altruísta. Primeiramente, vamos falar sobre a altruísta. A motivação altruísta é o que posso fazer por você. A motivação altruísta diz que privilégio é servir os outros com a habilidade a mim confiada. Farei o meu melhor, não importa o que eu ganhe em troca. Essa é a motivação altruísta. A motivação egoísta diz que eu tenho que continuar pressionando. Há tantos para impactar. A motivação egoísta soaria parecida com isso. O que há nisso para mim? O que eu posso ganhar com a minha habilidade? Por que devo fazer um trabalho completo se não há benefício para mim? Eu sou bem-sucedido. Posso descansar agora. Posso me acomodar. Sabe, este curso está sendo filmado num ano muito difícil. Tivemos uma pandemia, tivemos divisão racial, pessoas com muitas dificuldades financeiras, doentes, e há quase uma tentação. Sinto no meu espírito para as pessoas recuarem. Estou realmente crendo que é por isso que Deus está filmando este curso, porque parece que as pessoas querem entrar num modo passivo agora. Eu não quero entrar numa discussão, não quero ser perseguido, eu não quero dizer algo errado. É como se estivéssemos sendo puxados para um modo passivo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus fez uma declaração: mantenham-se ocupados até que eu venha. Mantenham-se ocupados quer dizer façam negócios até que eu venha. Este não é um tempo que devemos nos tornar passivos, é um tempo em que devemos nos tornar ainda mais sérios em pregar o reino de Deus, usando nossos dons para edificar as pessoas. Veja, grandes moveres de Deus sempre ocorreram em meio a tempos difíceis. Agora é tempo de se levantar. Se este está sendo um ano difícil enquanto está assistindo este curso, adivinha? Não se torne passivo. Torne-se mais sério em relação aos dons que Deus colocou na sua vida. Até agora, falamos sobre cada um de nós termos dons e a graça de operar em cada um desses dons. Abordamos nossa responsabilidade como mordomos desses dons e durante o restante deste curso, o que quero fazer é falar sobre como descobrir os seus dons e desenvolvê-los. E essas serão duas lições muito empolgantes para vocês assistirem. Vejo vocês na lição 7. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com.